Saudades, hein? Então vamos lá, direto aqui do Química G, né? Que é o canal do professor Germano, lá do YouTube, para os meus amados, queridos e idolatrados alunos do terceiro ano do ensino médio, lá da escola Santo Agostinho de Pariquera-Sul. Né? Beleza? Então, vamos começar sempre, a gente sempre começa disponibilizando aqui o gabarito, né, da aula passada, do encontro anterior, no caso aqui da aula 28 e 29, né? Então, confiram com o que vocês fizeram, peguem lá o caderno de exercícios, confiram direitinho, avaliem suas performances, né? Que eu espero que tenham sido boas, pelo menos acima de 75%, né? Que aí já é um bom resultado, ok? E confiram. E os 25% que faltou, refaçam os exercícios, né? Ou aqueles que vocês ainda têm dúvida, ou se não, vocês tirem suas dúvidas comigo via ClassApp, plural, né, nas nossas lives, e ou pelo quimica.gelofebu@gmail.com. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Então, para nós otimizarmos, né, e ganharmos um pouco mais de tempo, como esse assunto ele é um só, na verdade, né? Então eu peguei as duas aulas para fazer uma só, tá? E aí nós vamos ter na terça e na quarta essa concentração. Porque aí na semana que vem, se tudo correr bem, a gente está terminando também capa 4, né? E já começa a se disponibilizar para a prova, né? Então, páginas 123 e páginas 125. E nós vamos estar falando do quê? Né? Dos cálculos estequiométricos. Naquele onde eu tenho excesso de reagente, né? E aí se eu coloco um deles como excesso, o outro é limitante, porque ele zera, né? Ele acaba, né? Pureza e rendimento, são os três conceitos aqui dessa aula, tá bom? Beleza? Então, os cálculos estequiométricos, eles são a parte da química, onde a gente mais consegue materializar, né, efetivamente o que está acontecendo, né, o resultado das reações e etc, etc. Então, só através desses cálculos que os engenheiros químicos eles projetam, né, as fábricas, né, os processos químicos, as rotas químicas, tá? Então, a gente, para calcular, né, para fazer esses cálculos, a gente tem que dominar o quê? Lembrar que 1 mol em massa é a nossa grama por mol, né? Então, é o cálculo de mol normal. Em volume, sempre 22,4 litros por mol na CNTP, isso no caso do gás, né? E em número de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas por cada mol, ou seja, isso aqui é o número de Avogadro, né? Bom, então aqui, ó, o cálculo sempre vai ser feito pela proporção, né? A gente nunca pode seguir aqui a nossa receitinha, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Ok? Então aqui, ó, para que eu produza 2 mols de
amônia, eu preciso ter no mínimo 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio. Aí eu vou conseguir materializar, né? Vou conseguir produzir uma certa quantidade de amônia. No caso aqui, então, essa reação é a reação padrão da produção de amônia, né? Ok? Então, para eu produzir amônia, eu preciso ter essas proporcionalidades, né? Então vai ser 1:3:2, né? Essa é a proporção da reação. Então aqui, ó, eu tenho 1 mol para reagir com 3 para produzir 2. Com volume é a mesma coisa, né? A amônia é um gás, então todos eles são gases aqui, né? Então eu tenho 1 volume para 3 volumes para produzir 2 volumes. Ok? Beleza? Bom, e se eu tiver um deles em excesso, né? O que vai acontecer? De repente eu posso fazer o seguinte, né? Para mim ter certeza de que eu vou produzir esses 2 mols aqui, ó, de amônia, né? Vamos supor que eu tenha só 1 mol de nitrogênio e eu não quero desperdiçar nada. Agora, e eu tenho sobra de hidrogênio. Então o que é que eu faço? Eu coloco ele em excesso, né, para ele sobrar. Por quê? Porque assim eu garanto que eu vou reagir com tudo que eu tenho de nitrogênio. Beleza? Então, se eu olhar para o excesso, eu vou dizer que eu tenho excesso de hidrogênio. Agora, se eu olhar para o nitrogênio, eu vou dizer que o nitrogênio ele é limitante, porque ele tem numa quantidade menor, né? Menor, e eu só tenho aquela quantidade. Então, eu não vou criar nada, né? Então, se eu só tenho aquela quantidade, então ele vai me limitar, né? A reação toda, ela está condicionada ao agente limitante, ao reagente limitante. Beleza? Então aqui, ó, tem uma analogia aqui, ó, né? Você dispõe de 4 pares de rodas e 3 quadros, né? Então olha aqui, aí com essas quantidades aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir construir 3, né, bicicletas e vai sobrar ainda duas rodas, né? Duas rodas de bicicleta, ok? Então, quem que é o agente limitante aqui? É o quadro, né? É o quadro. Eu só tenho 3, então com 3 quadros eu vou precisar utilizar de 3 pares. E vai sobrar 1, né? Que é o que está em excesso. Então vamos lá. Então como é que nós vamos interpretar? Quem é o agente limitante aqui nesse caso? É o quadro. E qual é o reagente, né, em excesso? São as rodas. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o conceito, tá bom? Então vamos lá, vamos considerar aqui, ó, que a reação ocorra completamente. 100% do que? De rendimento, né? Podemos calcular a quantidade de NO2, né, de dióxido de nitrogênio,
formado da seguinte maneira, né? Então eu tenho aqui a equação, ó, 2 para 1 para 2, tá? E aí aqui, ó, se eu tenho 2 mol com 1 mol, então eu vou produzir 2. Agora, se eu tenho 2 mol e vou reagir e eu tenho disponível 5 mols, com quantos que ele vai reagir? Não, ele vai continuar reagindo somente com 1. E então vai sobrar quanto? 4 mols em excesso, ok? Os 4 mols estarão sobrando, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, o reagente em excesso é o O2 e o limitante é o NO, tá bom? Beleza? Então tá bom. Vamos para os exercícios, né? Então aqui, ó, suponha que você recebeu 10 amigos em sua casa e vá servir para cada um deles um lanche formado por 2 fatias de pão e 3 fatias de peito de peru, né? Ao pegar os componentes do lanche, você verifica que dispõe de 32 fatias de peito de peru e 18 fatias de pão. A respeito, você responde: quantos lanches você consegue montar da maneira indicada? Ou seja, 2 fatias de pão com 3 fatias de peito de peru, né? Então, vamos lá. Se eu tenho, se eu tenho 32 fatias, né, e eu tenho 3, tem que ter 3 em cada, então dá para formar 10 sanduíches. E vai sobrar quanto? 2 fatias de peru, né? Agora, eu tenho 18 fatias de pão. E se eu for fazer o sanduíche, né, com 2 fatias, então também só vai dar para fazer 9 sanduíches, né? Então vamos lá. Então só vai dar para fazer 9 lanches, né? São 18 fatias de pão. Isso nesse modelo, né? Evidentemente que você pode dar dar uma de migué e cortar o pão aqui, ó, na metade, né? Já fica, né, dobra, né? Aí, em vez de 9, você vai ter 18, né? Qual seria o componente limitante? Vai ser o pão, né? Porque como eu só tenho 18 fatias de pão, então esse é o meu limite, né? Daí para frente não é mais sanduíche, né? Então, se eu vou fazer 9, né? 9 fatias, vai sobrar as 2 que sobraria se fosse 30 e mais 3, né, do 10º sanduíche que não vai sair. Então, como são 9 lanches e 3 fatias, então são 27, né? 27, 32 menos 27, 5, né? Então, fácil, né? Bem tranquilo, né? Para entender. Isso aqui é para entender o conceito daquilo que está em excesso, né? E aquilo que está limitando, né? Então, o gás hidrogênio pode ser obtido pela eletrólise da água, enquanto que o gás nitrogênio pode ser obtido a partir da liquefação seguida de destilação
fracionada do ar. A reação entre esses dois gases em condições adequadas de temperatura e pressão, utilizando um catalisador apropriado, produz amônia, né, matéria-prima utilizada para a fabricação de fertilizantes. Então, para obtermos 40 litros de NH3, os volumes de N2 e H2 necessários, respectivamente, será igual a... Então, é em volume aqui, né? Ó, aqui é tudo gás, né? Então, aqui eu tenho um volume reagindo com 3 volumes para produzir 40, para produzir 2, né? E para produzir 4, aí é aquela nossa velha, boa e amiga regra de 3, né? Então vamos fazer aqui as continhas, né? Muito simples, né? Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tenho 1 mol, 3 mol, 2 mol. 1 volume, 3 volume, 2 volume. E aqui 40 litros. Então é só eu manter a mesma proporção, né? Numa regra de 3 aqui. Então, vai ser 20 litros de nitrogênio e 60 litros de hidrogênio. Ok? Beleza? Então tá bom. Em um laboratório foi feita a reação de 2 mol de magnésio e 5 mol de HCl, né? Então vamos lá, vamos colocar a reação, né? Magnésio sólido, né? Sendo atacado aqui por esse ácido, né? Então eu vou formar o cloreto de magnésio e liberar o hidrogênio. A partir dessa mistura, pergunta-se qual o reagente em excesso e qual o número de mol desse excesso. Qual é a massa em gramas de H2 produzida. Então vamos lá. Então eu vou pegar a minha reação mãe, né? Reação referente, 1 para 2 para 1. Por causa do hidrogênio, né? Então ele quer saber qual o valor, né? Qual é o reagente em excesso, né? Se ele tá 2 mols se eu reagir 2 mols de magnésio, né? Você vê que aqui eu preciso de um só, né? Então, se eu for reagir e 5, então, se eu dobro aqui, eu preciso dobrar aqui também, né? Dobrar aqui também. Então, eu só vou reagir 2. Então, vai ter quanto em excesso? 1 mol de excesso, né? Que vai significar... Né, aqui, ó, se eu estou dobrando, né, ó, então vai ser 4 gramas. Beleza? Tranquilo, né? A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada, né? É o cloreto de amônio reagindo com o óxido de cálcio, né? E aí eu vou liberar a amônia, vou produzir água e cloreto de cálcio, né? Então, se 102 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio forem misturados, então a quantidade mínima em gramas de amônio produzida será aproximadamente
Bom, aqui ele vai calcular em gramas, né? Então vamos ver como é que fica. Então eu tenho 1 mol, 2 mol, 2 mol. Então, 56 gramas é o que equivale em grama, em mol, né, de óxido de cálcio. Aqui eu tenho 2, então é 53, e no caso da amônia é 17, né? Então é só eu montar a minha regrinha de 3, então eu vou ter aproximadamente 68 gramas de amônia. Beleza? Tranquilo, né? Então, o mais complicado aqui é você montar esse sisteminha aqui, né? Então, é só pegar os índices aqui, ó, tá vendo? Né? Se fosse a água, era 1, né? Se fosse cloreto de cálcio, era 1 também. Então, fica 1 mol, 2 mol para 2 mol. Né? Como ele está te dando isso tudo aqui em grama, né? Então, o que você vai fazer? Você vai transformar também os mols aqui em grama, né? Aí é só calcular. Como a resposta é em grama, então aí é só calcular. Aí, nesse caso, tem 112 gramas de excesso, né? E, aliás, esse reagente está em excesso e 68 gramas. Beleza? Então, tá bom. Vamos agora para os exercícios da aula 31. Né? Então, olha aqui, pureza. Né? Agora, na verdade, é a aula 31, né? Não é o exercício, perdão. Pureza é assim, dá para imaginar que na natureza tudo que a gente encontra é puro, né? 100%. Não, então eu tenho uma mina de ouro. Essa mina tem 100% de ouro? Não tem, né? O pior é que não tem. Normalmente, às vezes, esses lugares, né? Eles têm pouca porcentagem, sabia? 5% no máximo. Né? Quando você tem 5%, ainda é um negócio muito bom. Mas, às vezes, é menos que isso, 2%, 3%, 0,5%. Né? Então, por quê? Porque na natureza a gente vai encontrar tudo misturado, né? Tá tudo junto, né? Então, que a grande sacada da química é separar tudo isso aí, né? Então, qual é o grau de pureza de determinadas substâncias, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa soda cáustica aqui, cristalizada, né? Então eu tenho 20 gramas. Aí lá no meu rótulo, eu leio que tem 90% de pureza. Então, se é 90% de pureza, só 18 gramas é que são realmente soda cáustica. 2% são impurezas. Beleza? Então é só você fazer essa relação, né? Ter esse entendimento, ok? E o rendimento? O rendimento é simples, né? É você pressupor, normalmente nas nossas aulas, quando eu coloco as reações, intuitivamente vocês quando olham para os produtos, né, que são produzidos, né, desculpe a maneira de falar, né, que são produzidos, é 100%. Não, nem sempre, né? Tem algumas reações que você tem
rendimento de 100%. Porém, tem algumas, a grande maioria você não vai ter. Até porque você não tem efetivamente material puro, né? Normalmente sempre vem com contaminantes, e aí é difícil você ter um rendimento de 100%. Beleza? Então aqui ele está dando um exemplo aqui, né? Queimando-se um saco de carvão de 3 quilos numa churrasqueira com rendimento de 90%, quantos quilogramas de CO2 são formados, né? Aí, como o rendimento foi 90%, né, então é só você fazer a continha aqui, né? Então aqui, ó, no caso, o carvão é carbono puro, tá, pessoal? O O2 é a labareda, é o fogo, né? Que vai queimar esse carvão, né? E vai transformar isso em CO2. Então aqui é 1 para 1 para 1, né? Então, se eu reagir 1 mol, né, desse carbono para produzir 1 mol, o rendimento seria 100%. Aí eu passo isso aqui para grama, né? Tinha 3.000 gramas, e vejo que o rendimento, se fosse 100%, seria 11.000 gramas. Mas não é, né? Então é 9.900. Então 9,9 quilogramas. Ok? De formação de CO2. Muito, hein? Um churrasquinho de final de semana tem uma boa contribuição aí para a gente poluir aí a atmosfera, né? Beleza? Então tá bom, vamos para os exercícios. Então, o óxido de cálcio é obtido segundo a equação representada a seguir. Durante sua produção, gera grande quantidade de dióxido de carbono. Então tá aqui, ó, né? É o KCO3. Na verdade é uma reação, isso aqui chama reação de decomposição, né? Eu parto de 1 para chegar em 2, ou 3, ou 4, né? Dependendo, nesse caso é 2. Então eu pego carbonato de cálcio, superaqueço ele transforma em óxido de cálcio e libera o CO2. Beleza? Então a massa de dióxido de carbono formada a partir de 200 gramas de carbonato com 90% de pureza. Então é só isso que vai reagir, né? A grande verdade é essa. Então, ele primeiro aqui ele calcula quanto que significa os 90%, né? Passa tudo para grama, olha aqui, ó, tá vendo? Então, e essa quantidade vai produzir, né, esta quantidade de CO2. 1 mol, né? 1 mol. Ou seja, 100 gramas vai produzir 44 gramas. 180 x, né? Então, 70, vamos ver aqui, 79,2 gramas. Beleza? Tranquilo, né? Então aqui, pessoal, essa é a hora que a gente consegue enxergar legal a química, né? Beleza? Então vamos para mais um exercício.
Então, a contaminação dos mares e rios pelo mercúrio dos resíduos industriais resulta na formação do composto de metilmercúrio, sintetizado por micro-organismos a partir desse metal. E esse composto é altamente tóxico aos seres vivos. A quantidade de dimetilmercúrio, massa molar 231 gramas por mol, produzido por 0,050 gramas de mercúrio metálico, né, com 80% de pureza, considerando que a reação tenha 100% de rendimento, é aproximadamente, vamos lá. Então ele pegou aqui, ó, essa quantidade, né, de mercúrio, que seria os 100%, calculou os 80%, né, viu a transformação, né, então chegou no valor aqui, que é 0,46, que é a alternativa B. Né? E aí vocês veem que é a nossa velha e boa e amada e querida regra de 3, né? Porque em química tudo é proporcional, né? Eu vou sempre utilizar aqui, ó, a reação mãe, né? A minha reação padrão, né? Da formação do produto, né? Que eu estou calculando, que eu estou pesquisando, né? E ela é que vai ser a minha referência. E aí eu vou comparar o resto com esse padrão. Beleza? Então tá bom. Opa! Sempre falha, né? Sempre tem alguma coisa que não dá muito certo. Então aqui, ó, a preocupação com o meio ambiente levou ao desenvolvimento de metodologias verdes pouco poluentes, né, que procuram reduzir a produção de rejeitos e utilização de reagentes tóxicos. Um exemplo de metodologia verde é a síntese descrita abaixo do ácido adípico, utilizado na preparação do nylon 66. A linha de pescar. Considere as massas molares do ciclo hexene do ácido adípico iguais a 82 gramas por mol e 146 gramas por mol, respectivamente. Aí ele coloca aqui a reação, né? Também é uma reação de quebra, né? De decomposição. E aí eu vou formar aqui o ácido adípico. Calcule a massa de ácido adípico formada a partir de 41 gramas de ciclohexeno, considerando que o rendimento da reação é 85%. Então, primeiro o que ele faz aqui? Ele calcula os 100%, né? E depois calcula 80% desse valor. Ok? Então vai dar 62,5 gramas. Tranquilo, né? Parece um monstrengo, né? Mas não é. Você vê que não é, né? Ele dá até os valores, ó, 82 gramas por mol, 146, né? E é 1 para 1 também, ó, tá vendo? 1 para 1. Aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 4, né? Tá vendo? Então é uma regra de 3 simples, né? Muito simples, tá? E
Ah, professor, eu podia ter calculado os 85% primeiro? Podia também. Você vai chegar no mesmo valor, tá bom? Beleza. Então vamos. Opa, dúvidas. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar aqui pelo WhatsApp, né? Ou pelo plural, ou pelo química.gelefebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom, tá? Bom, pessoal, concluídos, né, os exercícios, então você tem essas tarefas mínimas aqui para fazer, tá? Aproveitem, né? Vamos aproveitar essa semana para fazer, que é para nós terminarmos a apostila semana que vem, tá? Essa semana, né, dá para a gente terminar o setor B, né, que é o próximo encontro, que será o encontro de amanhã, e na semana que vem eu concluo as duas últimas aulas da apostila em cada um dos encontros. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer as atividades mínimas. Tranquilo? Então tá bom. Então, pessoal, muita saudade, né? Um beijão aí no coração de todo mundo, um grande abraço, né? E até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau, beijão, hein?